dizer memória limitada? Então, para a gente entender o que eu quero dizer com memória limitada, eu preciso voltar para cá e preciso mostrar para você o que está acontecendo aqui. Então, ali o que acontece? Isso aqui já são detalhes computacionais, mas eles são, na minha opinião, relevantes para você falar de BFGS, para você poder falar de mais ou menos barato do que Newton. Então eu acho importante falar eles agora, apesar de serem detalhes tecnicamente computacionais. Não precisa ser LBFGS ainda, pense em BFGS. O que está acontecendo aqui? Eu estou falando para você, olha, você precisa calcular o gradiente na iteração, então você calcula o y também, é um vetor a mais, não é muita coisa. O S você já calcula normalmente, não é muita coisa. Porém, você está calculando uma matriz H e aí eu preciso que você atualize ela. Então, você não é tão caro a ponto de você calcular uma hessiana, que você tem que calcular n² derivadas, mas você continua precisando gastar memória para poder calcular toda essa hessiana. Então, você tem uma matriz. Então, lembra que gastar memória é ruim. Em geral, isso é verdade. Qualquer área, né? E aqui não é diferente. Então, quando você está calculando essa H, você está gastando essa memória, você vem e faz conta aqui. Isso vezes isso é a matriz vezes matriz. O resultado vezes isso é matriz. Isso daqui, matriz, soma de matriz. Você está fazendo contas, no lugar de você fazer derivadas, você está fazendo contas de matriz multiplicando matriz e somando com matriz. Sem falar que para calcular essa matriz SKY e a SSY, você tem que fazer mais uma conta para gerar uma matriz. Você está fazendo um monte de conta matricial que é muito caro também. Se é tão caro ou menos caro que a hessiana, depende da hessiana. Mas a gente não quer arriscar, a gente quer economizar. E aí o que você pode perceber, e isso vai ser muito comum em várias situações, é a seguinte: em vez, vermelho já está sendo usado, vamos de azul. Em vez de calcular essa pessoa toda, eu vou guardar na minha memória SK, YK e o ROK. Guarda eles separadamente. E aí eu vou calcular HK vezes DK, certo? Imagina que esse dk é um vetor v qualquer, a gente não precisa que seja o dk, o gradiente. Aqui não era dk, era para ser gk, tá? Mas ignora, finge que é um v qualquer. Vou calcular isso, vou colocar hk mais 1, né? Eu preciso calcular isso na minha iteração k mais 1. Ora, mas para calcular isso, eu tenho que calcular esse produto i menos não sei o que, vezes hk, vezes i menos não sei o que, mais ρ SK transposta, tudo isso vezes V. E aí o que eu faço é, em vez de eu calcular as matrizes, que é o lado todo que está dentro do cochete, e aí pegar o resultado e multiplicar por V, eu expando isso daqui, obtendo I menos alguma coisa, H, I menos alguma coisa, mais ρ, SK vezes SK transposto V, e aqui tem um V, e percebo que isso daqui é um produto interno, isso daqui é um produto matriz vezes vetor, o resultado eu posso calcular depois, fazer matriz vezes vetor, e o resultado eu calculo depois e vira matriz vezes vetor. Beleza? Isso daqui de dentro eu vou chamar de V maiúsculo. E esse V maiúsculo é da forma identidade menos ρ SY transposto. O produto de V maiúsculo vezes V, ele é V menos ρ, Y transposto V, vezes S. Tá? Ou seja, o produto dessa matriz V vezes o vetor V, na verdade, é só um produto interno e uma soma de vetores. Então também não é caro, é só da mesma ordem de fazer um produto interno, tá? É linear no N. Então, na verdade, se eu fizer da ordem de
da direita para a esquerda, distribuindo tudo e fizer as contas de uma maneira inteligente, eu preciso calcular o produto interno S transposto V, o produto interno Y transposto V, eu preciso calcular algumas somas de matriz vezes vetor, e aí eu preciso calcular o produto H vezes um vetor, e potencialmente mais um ou dois produtos internos, certo? E isso tudo economiza e vira a maior conta, a conta mais trabalhosa aqui, se reduz, o mais caro, vira HK, que é o que está aqui dentro, vezes algum vetor que sobrou, que virou um vetor W. Então, em vez de fazer um produto de três matrizes e somar com uma outra, eu faço um produto de um monte de produto interno, que são O1, são O de N. Eu faço algumas somas de vetores, que são O de N. E eu faço uma matriz vezes um vetor resultante, que é O de N quadrado, para uma matriz genérica. Mas aí volta, por quê? But wait, there's more. Se você pegar esse HK, você volta para cá e fala, opa, eu tenho que fazer o produto de uma matriz HK por W. Se eu tenho guardado o SK-1 e o YK-1 e o RHK-1, eu repito esse mesmo procedimento, certo? São outras matrizes, eu tenho que fazer novas contas, mas sim, é o mesmo procedimento. Se, por exemplo, eu tenho que fazer... aqui a gente está pegando exemplos, né, simples. Vamos fazer um exemplo trabalhoso, tá? Essa daqui é a minha matriz de Rosenbrock generalizada. A matriz de Rosenbrock é isso aqui. 4 vezes x2 menos x1 quadrado, x quadrado. Eu vou somar isso daqui. E eu vou andar x1, x3, x5. Então aqui não vai ser i, vai ser 2i menos 1. Não vai ser 1, quer dizer, não vai ser 2i menos 1. E aqui não vai ser 2, vai ser 2i para ir de 1 até 10. Então eu estou fazendo x1 menos 1, 4 vezes x2 menos x1 ao quadrado, mais x3 menos 1, mais 4 vezes x4 menos x3 ao quadrado, x5 e assim por diante, tá? Estou fazendo isso daqui até o x10. E eu vou fazer o BFGS. Não posso fazer o plot, tá bom? Plot. Até posso, mas não faz sentido. Vou fazer o BFGS tradicional do ponto. Eu vou começar do ponto menos... tem que ser o ponto x0 igual a i é ímpar. Se for, é menos 1.2. Se não, é 1.0 de 1 a 10, tá? Deixa eu mostrar o ponto x0 para vocês. É menos 1.2, 1.0 e assim por diante. E eu faço o BFGS da f com x0. Ele dá um erro porque ele tenta acessar em algum lugar com 10. Ah, sim, aqui é de 1 e a 5, né? Porque senão ele vai fazer dobrado. Então, olha, ele fez, achou 1, que é a solução. Ele fez 19 iterações, no entanto. Ele não fez... Ele não precisou fazer uma quantidade absurda de iterações, ele fez 19. Minha hessiana... Essa daqui, obviamente ela tem um monte de zeros, certo? A gente não sabe explorar isso ainda. Ela tem 1, 2, 3, 4 nesse bloquinho e 5 desses ela tem 20 elementos na diagonal. Mas se você não sabe disso e você está usando o BFGS inteiro, você vai estar fazendo um BFGS 10 por 10. São 100 elementos, tá? Se você consegue economizar esses 100 elementos guardando só alguns vetores, é melhor. E aqui eu peguei um exemplo que, por acaso, ele levou 19 iterações, mas pode ser que eu tenha um exemplo que tenha 1000 variáveis e ele leve 300 iterações, tá? E aí eu estou economizando bem mais, acho. Mas suficientemente mais. Então, em vez de guardar a matriz inteira, eu guardo o SK, eu guardo o YK, eu guardo o RHK e eu calculo o produto de uma HK por V recursivamente. Ok?
Bom, meu argumento de guardar isso daqui foi fraco até, eu não me senti convencido, porque assim, olha, se eu guardasse, se eu fiz 19 iterações, eu preciso guardar 19 Vs e 19 Ys e 19 Rows. E se eu guardar uma única matriz, eu guardo 10 colunas. E aqui eu precisei guardar 19 colunas S, 19 colunas U, Y, quer dizer que não tem U, e 19 valores Rho. Então não faz sentido. E de fato não faz. E aí que entra a memória limitada. E a memória limitada é o seguinte. A memória limitada é... Memória limitada é... Você guarda uma quantidade finita e fixa de elementos. Então você escolhe um K muito menor que N a priori, tá? Isso aqui é um K. O K não é uma boa escolha pra gente. A gente já tá usando J, K. Eu vou escolher R, a gente não usa pra nada, né? Então escolhe R e guarda as últimas K, os últimos K vetores Y, K. Os últimos R vetores YK, SK e valores RHK. Tá? Então assim, você está na iteração K, você vai ter uma matriz, a gente já pode chamar ela de Y, por exemplo, que você vai ter aqui SK, SK-1, SK-2, até SK-R mais 1. E aqui eu chamei de Y, mas é S, porque eu mudei, né? Mais fácil mudar o Y maiúsculo para S maiúsculo. E a mesma coisa para o Y maiúsculo, você vai ter uma matriz com várias delas. Ah, chegou uma iteração nova, o que eu faço? Eu pego essa última pessoa e substituo. Apago ela e substituo. Tá? Não precisa ordenar de verdade, você só precisa saber onde você começa. Isso é um detalhe de implementação, a gente não precisa focar nele. Mas o importante é que, em vez de guardar todas as iterações para trás, eu escolho guardar uma quantidade finita. Por exemplo, 5. 5 funciona. Você fala, eu vou guardar as últimas 5 iterações. E só. Isso quer dizer que se você está num problema que tem 1000 variáveis, você está guardando 5 colunas S, 5 colunas Y, quer dizer 10 colunas, e mais um vetor de rows, que é menos do que uma. Então você está guardando por volta de 11 vezes 1000 variáveis. No lugar de guardar 1000 ao quadrado variáveis, que é muito, muito mais. Então você está economizando muito, muito mais. E a conta é a mesma, a diferença é que você finge que o seu último H, né, você vai fazendo recursivamente, recursivamente, recursivamente. Na hora que você chegar no último, ele é a identidade. E acabou. Esse é o método de BFGS com memória limitada. Funciona para DFP também, mas ninguém viu vantagem. Inclusive, o DFP fica muito pior se você fizer isso. Tá? Então, o método LBFGS faz isso daí. E a gente a priori fez para H. Tá? Faz muito sentido você fazer isso daqui para H. Ele é mais ou menos direto fazer essa conta. E a gente precisa de H vezes V, porque a gente está fazendo uma de busca linear. Mas se você olhar a B, você pode perceber que a B também pode ser otimizada. Se você multiplicar aqui por um vetor V, você também consegue aproveitar esse produto interno. Isso aqui é um produto interno, isso daqui é recursivo. BK vezes S e Y são os vetores que você tem, e aí você só tem que guardar isso recursivamente. Potencialmente a gente guarda BK vezes SK já também, tá? E aí você guarda 15 vetores no lugar de 10. Mas a pergunta que você faria é, para que eu faria BK vezes um vetor? Porque eu preciso resolver um sistema, eu não preciso fazer BK vezes um vetor. Eu preciso fazer BK, resolve o sistema com BK igual a menos gradiente, certo? Isso é você perguntando para mim e eu respondo para você.
gradientes conjugados. Então, uma coisa que você pode fazer para o método de região de confiança você tem que minimizar a função mk de D sujeito à norma de D menor ou igual a ΔK. E essa pessoa é essa matriz aqui. Você precisa resolver esse problema, você não sabe o que você faz uma variante de gradientes conjugados. E essa variante de gradientes conjugados é o seguinte: se em alguma das iterações você tiver dk mais... Você tem que lembrar que você faz um parâmetro lá, né? Vamos fazer assim: se você tiver dk maior que ΔK, pare voltando na última atualização. E fazendo norma de dk mais 1 igual a ΔK. Tá? Então lembra que o método gradiente ele sai do ponto zero, aí ele vai na direção do menos gradiente, aí ele pega uma direção A conjugada e vai nessa direção, aí ele pega uma direção A conjugada e vai nessa direção, pega uma direção A conjugada e vai nessa direção, pega uma direção A conjugada e vai nessa direção. E tem um teorema que a gente não vai explorar, ele é de uma aula avançada, se você está na graduação, é de otimização 2, esse teorema, que é o seguinte: você está no zero, quando você vai minimizando, é como se você estivesse afastando da origem, porque você está indo na direção do gradiente. Você está afastando da origem. O próximo passo está indo na direção A conjugada. Ele não vai voltar, tá? Então, se ele for reto, ele poderia até ir 90 graus para qualquer um dos lados, mas ele com certeza não vai voltar. Tá? Isso é uma coisa muito forte. Então, se ele está indo para cima, o próximo passo A conjugado não vai ser para dentro, vai ser mais para fora. Então, de uma iteração para a próxima, ele está sempre aumentando, aumentando e afastando da origem. Então, o método gradiente do conjugado tem essa propriedade. Cada direção D que você vai encontrando até você encontrar o minimizador, ele vai afastando da origem, afastando da origem, afastando da origem, afastando da origem. Então, se você chegar na solução, você fala, fim, a solução é essa, está dentro do ΔK, está dentro do ΔK, você está feliz. Você achou o mínimo irrestrito, que por acaso também está dentro da região de confiança. É o melhor caso, lembra disso, o melhor caso possível. Se não, quer dizer que a região de confiança está limitando. Então, eventualmente, você vai aumentar, 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 aumentar e vai bater na região de confiança. E aí você corta sua direção ali. Tudo bem? Se você fizer um único passo de gradientes conjugados, é como se você estivesse fazendo Cauchy, tá? Inclusive. Mas isso é relevante, por enquanto. Então, a variante de gradientes conjugados é essa. Você sai indo, 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 e eventualmente ele bate, você para e fala, vou ficar por aqui. Essa é uma variante que você tem um nome, que é Steyhout-Wann. São dois nomes, na verdade, né? A variante de Steyhout-Wann, na verdade, ela tem uma coisa a mais, que é, se por algum acaso, em algum dos lugares, não for uma função convexa, se você descobrir que ela não é uma função convexa, você também para, tá? E aí você já está tendo uma variante do Newton também. Você está fazendo com que Newton funcione quando não for definida positiva, tá? Lembra disso que eu falei que a gente poderia fazer esse caso. E a maneira de resolver eu falei que a gente não sabia fazer. Essa é uma das maneiras de resolver. Provavelmente a mais famosa e a mais interessante. E esse método só precisa de produtos da hessiana do modelo vezes um vetor. Ou seja, você pode fazer BFGS para B, não para H. Você faz o BFGS para B e usa gradientes conjugados
você só vai precisar do produto B vezes V. E aí você vai fazer o produto B vezes V de maneira inteligente, que não precisa guardar a B inteira, de uma maneira recursiva. E aí você tem um método também barato com memória limitada. Ok? Obviamente, esse é um pouquinho mais complicado. E para finalizar esse assunto, por enquanto, eu quero falar só sobre a busca linear com Wolf. Então aqui é o seguinte, como vocês viram na implementação, eu coloquei aqui um if, que assim, confesso que raramente isso daqui aparece, tá? Ele, inclusive eu coloquei um warn, pode ser que ele nem esteja mostrando. Eu vou colocar um error, e aí ele vai realmente apitar se isso acontecer. Tá dentro do BFGS plot, então olha. Dentro do BFGS plot, em nenhum momento ele reclamou isso daqui, então pode ser que não tenha acontecido. Sabe, não parece que acontece com muita frequência. Então, se acontecesse, ele teria apitado em algum momento. Não foi o caso. Aqui eu fiz BFGS, mesmo para esse caso de BFGS, não deu nada, então pode ser que não seja uma coisa muito comum de acontecer mesmo. Porém, o que acontece é que eu não tenho uma garantia de que quando eu faço busca linear com arminjo, o YK transposto SK vai ser positivo. Eu não sei disso, tá? Então, não é. Paciência. Usa um passo menos bom. Mas eu gostaria que ele fosse. Então, existe uma busca linear que é um pouco mais forte. Tá? Ela tem um pouco mais de coisa para fazer. Ela não é tão simples. Que é a busca linear com Wolf. De Wolf seria mais adequado. Então, lembra que Armijo, ele fala a seguinte condição. F de xk mais alfa dk tem que ser menor ou igual que f de xk mais eta 1. Já estou colocando um eta 1, já está vendo que antes era só eta. Gradiente da f de xk transposto dk. Então essa é a condição de Armijo. Já está falando, eu preciso de um decréscimo suficiente aqui, porque na próxima direção eu quero achar um ponto bom. Tá? Então, suponha que por algum motivo você vai para um ponto de Armijo, ele acha uma direção boa, mas a direção que ele achou, o ponto específico onde ele achou, é um ponto ruim. Isso pode acontecer em algumas situaçõezinhas. Não é tão fácil de desenhar, mas vamos lá. Imagina que você tem uma curva de nível aqui. Então você tem esse ponto aqui, ele vai nessa direção. O mínimo que ele acharia seria alguma coisa que bate aqui. Esse aqui é a busca exata. Então aqui é exato. Aqui é o máximo que ele andaria, beleza? Mas o que pode acontecer é você achar uma direção. Nesse caso é muito difícil, aqui não seria muito possível, então a gente vai deixar de ser uma bola. Finge que é assim. Mas imagina que ele para de uma direção onde meio que a curva é bem ruim, sabe? Assim, tipo, ela está apontando para o lado errado, digamos assim, porque ela não é convexa. Ela está apontando assim, por exemplo. Ficou péssimo. A direção aqui nesse gradiente que eu não consigo desenhar direito, ela não é uma direção boa. Então o que eu estou falando é, pode acontecer de eu dar um passo de Armijo, eu melhorei o valor de função, mas onde eu cair, a direção que eu vou pegar é ruim. O meu gradiente ficou muito para o lado errado, sabe? Eu estava indo para o lado bom, aí ele me mandou para um lado completamente ruim. Então eu vou tentar controlar o gradiente na próxima iteração. E aí o que eu faço é uma condição da curvatura, que é, eu vou pegar o gradiente na próxima iteração, e o produto com o meu passo tem que ser maior ou igual que 1 eta 2, vezes o gradiente na direção atual. Ok? Meio estranho isso daqui, mas enfim, é uma direção, essencialmente o controle
na próxima direção. Lembrando que isso aqui é de novo xk mais 1, como era ali em cima. Então eu estou falando realmente da próxima direção, mas eu estou falando em função da direção atual. Então é uma condição de curvatura estranha. Por que está um maior igual e não um menor igual? Porque esse cara é menos, tá? Então a gente está falando de menos aqui. Uma maneira diferente de você escrever isso, que eu prefiro, por agora pelo menos, é você colocar um menos na frente. Todo mundo aqui agora tá positivo, então pelo menos o lado direito eu sei que é positivo, o lado esquerdo não sei. Então o que eu estou falando é que, olha, eu preciso que a minha direção seja um pouquinho boa pelo menos. Ela não pode ser péssima, tá? Ela não pode ser muito ruim, ela tem que ser pelo menos um pouquinho melhor. E o valor para esse eta2 tem que ser, por exemplo, um 0,99 já funcionaria. Tá? Já dá alguma coisa interessante. Busca linear, o que vai acontecer? Busca exata. Se eu fizesse busca exata, isso daqui seria 0. Tá? Então o que eu estou falando é que, olha, não vai ser 0, mas podia não ser péssimo também, né? Podia não ser uma coisa horrível. Então eu dou um limitante para ele. É isso. E existe uma curvatura, uma condição. Então, Wolff. Vamos lá. Primeiro, Wolff, que também é chamado de Wolff fraco, condições de Wolff fraca. É Armijo mais a curvatura. E essa é a condição de Wolff. Você tem que achar um passo alfa K que satisfaça as duas coisas. E a condição de Wolff forte é a condição de Armijo mais a condição tipo aquela ali, só que em módulo. E aí o motivo pelo qual eu prefiro colocar desse lado é por causa que a desigualdade já fica igual à da desigualdade do fraco, tá? Então do lado direito eu tenho o módulo da minha direção, que, né, que é a minha inclinação no ponto, e do lado esquerdo eu tenho quanto seria a minha inclinação, para a gente poder comparar isso daí. E eu vou só desenhar esses caras. Assim, uma coisa para aqueles que lembram, a gente estava fazendo uma função φ de alfa igual a f de xk mais alfa dk, né? E a gente fez que Armijo equivalia a dizer que a derivada, desculpa, que o valor em alfa k é menor ou igual que isso aqui, que é quase aproximação linear. Wolff quer dizer o quê? A derivada no ponto alfa k tem que ser pelo menos um eta2 da derivada no ponto 0. Então, minha inclinação ela tem que ser pelo menos uma fração da outra. E aí eu vou desenhar para a gente ver como fica. Então, eu vou fazer função φ de alfa como sendo φ de x mais alfa vezes d, desculpa, f. Vou pegar o nosso exemplo de Rosenbrock, que é sempre um exemplo interessante. Vou pegar uma direção que é a direção do gradiente. O meu ponto inicial vai ser menos 1.2, 1.0. E lembra, a gente já fez esse plot, plotar φ de 0 a 1. Tá? Então aqui que acontecia em Rosenbrock, ele explodia muito rápido. A gente pode pegar a direção dividida por 100, já dá um grau um pouquinho maior. Deixa eu ver se eu for mais para frente, ele diminui muito mais, não mais. Eu quero só ver como é que ela fica ali depois daquele morro. Não fica bom não. Apesar de ficar menor, né? Então é interessante. Mas eu não quero isso, eu quero uma direção menor.
Vou considerar aqui por enquanto. Tá bom. Vou plotar para vocês novamente a minha aproximação linear, que era φ de 0, mais eu vou criar uma função φd, que é forward if derivative da φ no ponto alfa. Então ela era φd de alfa, não, φd de 0 vezes alfa. Essa daqui é a minha reta de cor vermelha. Tá? Essa é a inclinação. Que eu fiz sem o L. Menos 2A3. Eu não prestei atenção nos valores iniciais, quanto era bom. Deixa eu olhar assim primeiro. Vai de 0 a 35. Tá, então tá aqui. Essa daqui é a inclinação que eu tenho. E aí eu vou fazer a inclinação de Armijo, que é colocar um eta1 aqui. Eu vou colocar o eta1 igual a 0.1 para não ser demais, para a gente poder visualizar, né? Senão não adianta, a gente nem visualiza. Mesma coisa, vamos colocar um magenta, que é sempre interessante. Ok? Então, tudo que estiver abaixo está bom. Tudo que estiver abaixo desse cara está bom. Legal? Então, por enquanto, isso daqui está todo mundo feliz. Vamos fazer agora a condição da derivada em αk. Então, eu vou plotar aqui embaixo a função φ derivada de 0 a 1. Então, essa daqui é a função da derivada. E o que eu estou falando é que a derivada tem que ser pelo menos 0,99. Então, aqui eu vou fazer a função 0,99. Vou colocar só 0,9 para que fique visível. Vezes a derivada no zero, de cor verde. Eu estou falando que a derivada tem que ser pelo menos isso, tem que ser para cima disso daqui. E aí que está a graça de por que eu estou fazendo isso. Se a minha direção for muito pequena, quer dizer, se meu gradiente, se o meu passo for muito pequeno, a minha derivada ela não muda muito em relação à direção, e aí eu ando muito pouco. Tá? Então eu não quero isso, eu quero evitar andar muito pouco também. Não é só evitar de andar muito e passar, eu quero evitar de andar muito pouco e ir muito devagar. Então eu faço isso, eu estou limitando aqui enquanto ele está andando. Aqui fica menos fácil de visualizar essa restrição, então o que eu vou fazer é eu vou criar um for alfa de 0.1 até 1.0. Eu vou fazer um wolf. E eu vou fazer que fazer um curve, na verdade. Se minha derivada no alfa for maior ou igual que 0,9 vezes a derivada no zero, eu vou acrescentar esse curve alfa. Eu vou acrescentar o alfa no curve alfa. Ou seja, eu estou marcando para esses pontos quais são os valores de alfa que estão satisfazendo minha derivada. E eu vou plotá-los todos aqui como pontos. Não vai ficar bom, vai ficar estranho, mas, como dizem, é o que tem para hoje. Φ aplicado em cada curva alfa. E aí eu vou pintar eles de verde com tamanho 1, senão a gente não vai enxergar muita coisa. Então tá aí. Todos os pontos que estão marcadinhos são pontos que valem. Aqui eu vou mudar para m igual a 1 green
stroke 0. Já podemos colocar até um stroke 2. Todos os pontos de verde satisfazem a curvatura, não necessariamente o wolf. E aí, só para a gente brincar, já que a gente já está aqui, eu posso mudar essa curvatura para curvatura estrita, que é a condição de wolf forte. E aí você vê que deu exatamente a mesma coisa, que não teve graça nenhuma. Beleza? Ok, esse caso foi muito chato. Vamos fazer um caso mais interessante. E o caso mais interessante é o somar um seno de 5π vezes x1 mais um seno de 5π vezes x2 e ver que nada mudou. Como que pode... Ah, porque o meu gradiente foi muito pequeno. Já fiquei preocupado, vocês viram, né? Eu vou tirar essa parte, vou deixar só uma parte quadrática. Aqui. Foi demais. Aqui provavelmente eu vou mudar para 0,1 para que ele não exploda. Foi interessante agora. Tá vendo aqui que ele faz esse clec. Mas eu vou dividir isso por 10. Ótimo, agora sim. Então agora a gente está vendo algumas situações onde isso pode estar acontecendo, tá? Eu comecei num ponto muito bom, aparentemente. Vou começar num ponto menos 10. Talvez não. Vou começar no ponto menos 2. Aí, agora sim. Eu agora tenho várias situações onde ele funciona e várias situações onde ele não funciona. Aqui ele está bem pouco inclinado. Acho que eu posso levar isso aqui à quarta e ver ele funcionar um pouquinho melhor. Tá vendo? Então, olha só, a gente tem vários pontos onde vale. Dá até 15. Eu confesso que eu gosto muito de ficar desenhando, tá? Ele vai... Todos os pontos abaixo do roxo satisfazem a armijo, todos os pontos pintados de verde satisfazem a curvatura. Então aqui, ó, tem um monte de gente aqui que funciona, mas se eu pegar aqui, não. Vamos mais fino. Ah, agora sim, olha que bonito, bicho. Se você pegar aqui nesse intervalo, ele não quer, porque está muito inclinado. Aqui a armijo é wolf forte. Então, se ele parar aqui e ele continuasse escolhendo essa direção, ia estar errado, mas aqui você já não quer também, porque ele não vai estar inclinado, ele não vai estar dando um passo bom em relação à curvatura, sabe? Então você está vendo onde que ele está eliminando. E aqui com o wolf fraco. Tá vendo? Legal? A gente pode colocar um if e a condição de wolf. Se o armijo de alfa for... eu preciso fazer, deixa eu ver, φ de alfa menor ou igual, menor só já basta. Então todo mundo que está de verde é aceitável para armijo. Obviamente ele ia parar com 1, mas eu escolhi assim para me divertir mesmo, tá? Então se fosse 1.8, agora é bem mais interessante, olha. No 1.8 ele aceita aqui, se estiver muito próximo, mas não próximo demais. E aqui aceita, tem vários lugares legais. Ok? Muito legal. Era 10. Então tá aí. Então qual que é o interessante disso? O interessante é que eu já evito essas curvaturas ruins. E por conta disso eu consigo garantir que BFGS vai ser um ponto bom. Tá? Então se vale essa condição da curvatura, se xk mais 1 é igual a xk mais alfa dk, alfa k dk, e alfa satisfaz wolf, então você tem o SK transposto YK como sendo alfa KDK,
que é a definição de SK, certo? Que é xk mais 1 menos xk, transposto o gradiente da frente menos o gradiente de trás, que é igual a alfa k, não importa, dk transposto gk mais 1, menos dk transposto gk. E esse dk transposto gk mais 1 é exatamente a condição de Wolff. Isso aqui é gk mais 1, certo? Então ele vai valer ser maior ou igual que eta 2 dk transposto gk menos dk transposto gk. E agora sim eu posso juntar tudo. Isso daqui é eta 2 menos 1 alfa k dk transposto gk. Isso é negativo e isso também dk. Então isso aqui é positivo. É uma direção de descida, então dk transposto gk é negativo. E o eta tem que ser menor que 1, então isso dali é negativo também. Tá? Não lembro se eu escrevi eta menor que 1. Então eta tem que ser entre eta 1 e 1. Tem que ser maior que o eta 1 e tem que ser menor que 1. Beleza? Inclusive pode ser igual ao eta 1, eu creio. Mas é um detalhe pequeno. Em geral a gente escolhe ali bem próximo de 1. E o eta 1 a gente escolhe bem próximo de 0. Né? Então eles normalmente ficam bem separados. Legal? Então a gente... Primeiro, extremamente importante, quando a gente vai fazer BFGS, normalmente, se a gente vai fazer busca linear, a gente tem que fazer uma busca com Wolff ou tomar cuidado para ver se o SK transposto YK vai ser positivo. Tudo bem? Aqui eu fiz um exemplo que, obviamente, se ele chutar esse ponto, ele deveria dar errado, dar pelo menos aquele warning lá. Então eu vou pegar aqui, vou voltar aqui nessa minha função. Ele deu voltas igual um papagaio. O ponto inicial era menos 1.8. Ok? Ele dá essas voltas, mas eu estou percebendo que ele não está reclamando que o produto entre os dois está sendo negativo. Bom, ali é uma condição suficiente, né? Na verdade, isso aqui, se isso aqui é verdade, o SK transposto é positivo. Mas o SK transposto pode ser positivo mesmo que o Wolff não valha. Então eu posso estar fazendo a busca. Na verdade aqui, cancelo o que eu falei. Porque aqui embaixo eu já estou olhando não só para a curvatura, eu estou olhando para armijo junto. Então eu tenho que cancelar aqui. Eu quero um ponto onde valha só que valha armijo, mas não a curvatura. Aí é mais complicado de achar. Porque tem que estar para baixo aqui. Se eu diminuir um pouquinho esse tamanho... E é claro, eu tenho que também tomar cuidado com esse tamanho aqui. Então se eu pegar essa função, multiplicar por 0,12, quebra tudo. Isso, minha memória acabou para hoje, né? Então fica como um teste para fazer. Ver se você consegue usar uma coisa um pouquinho mais restrita. Para ele reclamar. Bom, a segunda coisa a perceber é que, apesar de Wolff ser mais interessante, ele tem um problema. Se eu começar muito pequeno, o Wolff não vale. Ou se eu cair num ponto específico, né, que, enfim, que a curvatura já está muito próxima de ficar igual à curvatura atual, o Wolff não vale. Mas pode valer armijo. Então eu já tenho um ponto valendo armijo, e não adianta eu diminuir porque o Wolff não vale. Então eu preciso aumentar armijo. Eu preciso aumentar o passo. Então para Wolff, não é suficiente fazer backtracking. E essa é uma das coisas complicadas de Wolff, tá?
não é suficiente fazer backtrack, então você pode ter que aumentar ele também. E aí você tem uma questão de você aumenta, passa a valer um e não um outro, aí você tem que ficar indo e vindo até você achar um ponto. Então é bem mais chatinho de fazer. Obviamente você pode fazer justamente essa ideia de busca binária. Vale um não o outro, vale outro não um, você sai indo pelo meio. Mas o que o pessoal faz é alguma coisa um pouquinho mais rápida às vezes. Tem uma coisa chamada, tem um código chamado zoom dentro do Nocedal, que ele faz uma interpolação, aí ele pega o ponto da interpolação para satisfazer e aí tenta aquele cara lá. É mais chato, tá? Armijo é bem mais interessante quando possível. A gente gosta de tentar armijo. Pelo menos a gente aqui no Brasil, onde eu aprendi, a gente gosta de tentar armijo bastante. Ok? E a última coisa da aula de hoje, e já está consideravelmente longa, mas não vale a pena fazer uma aula só com isso, é o teorema. Vamos primeiro definir um algoritmo. Método seguidor de passos. Certo? Ou método de busca direcional, se você quiser. Vou chamar de método de busca direcional. E o método de busca direcional é uma generalização dessa ideia, onde você encontra um passo, faz busca direcional nele, mas em vez da gente definir exatamente como funciona, a gente coloca de uma maneira um pouquinho mais genérica, olhando só para armijo, mas com uma hipótese sobre as direções. Então, assim, é meio roubado, só que ele generaliza bem e é muito bonzinho. E é o que está no livro da Ana, a gente gosta dele. Método de busca direcional é dado x0. Você vai fazer para k igual a 0, 1, 2. Defina, não, escolha dk tal que. Então a direção que a gente vai escolher, ela tem que ser uma direção boa. Então o que a gente faz no método, se você for seguir o Nocedal, o que o Nocedal faz é, ele não tem necessariamente uma direção boa, mas ele vai e faz o wolf. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escolher uma direção boa, que vai ser uma direção que seja suficientemente grande, então ela não pode ser muito pequena, e cujo ângulo que essa direção faz não seja muito ruim. Ok? Você quer essas duas coisas, que ela não seja muito pequena, aqui o sigma, eu acho que o sigma e o θ estão entre 0 e 1, certo? E o ângulo que ela faz não seja muito próximo de 90 graus, tá? Então, assim, se o ângulo é 0, ele é 90 graus, é ruim. Se o ângulo aqui poderia escolher a direção dk igual a menos gradiente, esse produto interno ia valer com θ igual a 1. Então, para o caso θ igual a 1, ele é o melhor caso possível de ângulo, que é 180 graus. Então, a gente quer um θ aí um pouquinho positivo, pelo menos garantido. Então, você escolhe uma direção que vale isso, escolha ou encontre, agora encontre, alfa k tal que o valor de função diminui, mais eta 1 alfa k gradiente transposto dk. Então, encontre alfa k tal que isso, onde alfa k é, é o primeiro número da sequência
1 ni quadrado, ni cubo, onde vale isso, o ni entre 0 e 1, certo? E xk mais 1 é xk mais alfa k dk. Então, resumindo para você, encontre uma direção não muito pequena e não muito próxima de ser ortogonal. Ou seja, uma direção que tenha o espaço suficiente para ela ir para baixo e que não seja muito curta para que ela não ande pouco. Encontre o αk valendo armijo para que ela não ande muito. Onde αk é o primeiro número tal, blá, 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 quer dizer, fazendo backtracking, tenta o máximo, se não der, tenta menos, tenta menos, tenta menos. Atualize o XK dessa maneira. Esse é o algoritmo de busca direcional. Se você tiver maneira de você encontrar a direção, você satisfaz isso. Teorema. O algoritmo para com, vou dar o zoom, gradiente da f de xk igual a 0 para algum k, ou gera uma sequência infinita tal que, sequência xk, certo? Começa no x0, tal que qualquer subsequência convergente converge para um ponto crítico, um ponto estacionário. Então é isso daí. O teorema ou ele para com um gradiente igual a 0 para algum ponto, ou a sequência vai para sempre, e aí você vai ter algum ponto. Inclusive aqui eu poderia fazer, né? Você pode até falar que pode gerar uma sequência para sempre e sempre. Você pode fazer que se o gradiente da f de xk mais 1 igual a 0, pare. Então o gradiente ou eventualmente encontra esse gradiente igual a 0, exatamente igual e para, ou a sequência vai para sempre. Vai estar gerando um for. Só que essa sequência que vai para sempre vai ter a propriedade de que se você tiver uma subsequência convergente, essa subsequência convergente vai convergir para um limite, para um ponto estacionário. Tá? Aqui eu não escrevi da maneira que está escrita no livro da Ana, porque eu não assumi análise. Mas se você assumir análise, a gente pode escrever isso aqui de uma maneira um pouquinho melhor. Isso aqui quer dizer que todo ponto limite é estacionário. É bem mais curto de falar isso daqui. Tá? Então, todo ponto limite é estacionário. Então, se você tem uma sequência que a sua sequência é assim, enfim, são vetores, né? Você tem um vetor vai aqui, outro aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, ela está sempre saltando. Ela não vai convergir, está sempre saltando entre esses dois pontos. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Não é convergente. Mas se você pegar uma subsequência só desses caras, ela está parada no 1, ela é convergente para 1. Se você pegar só desses caras, ela está parada no menos 1, ela é convergente para menos 1. O que eu estou dizendo é que esses caras todos convergem para um ponto, que é nesse caso que eu mostrei, o 1. Esse ponto, então, vai ser um ponto estacionário. A mesma coisa para o outro. Beleza? Poderia acontecer dela não convergir, ela sai e nem ter uma subsequência convergente. Paciência, poderia, tá bom? E ela ficaria girando para sempre e ir embora, alguma coisa desse tipo. Mas o algoritmo está considerando nesse caso aí.
veja que se a sequência convergir, ela também vai convergir para um ponto estacionário, ok? Então é isso para a aula de hoje. Com isso a gente conclui a parte principal da teoria de métodos e de otimização restrita. Não fizemos teoremas, demonstração desses teoremas de condições de otimalidade ainda. Pode ser que até você estar vendo esse vídeo já tenha feito. Você está vendo isso daqui no futuro, quando eu estiver dando a disciplina. Pode ser que tenha, pode ser que não, pode ser que a gente faça em algum outro momento, ok? O básico do que a gente precisa saber de otimalidade restrita está feito e os métodos estão aí. Então a gente já tem o método do gradiente, o método de Newton e os métodos quasi-Newton, que são os métodos BFGS principais. O que a gente vai fazer ainda antes de ir para a parte com restrições? O que a gente pode fazer? A gente pode falar sobre implementação. Então os detalhes de implementação são importantes para a gente poder ver. E os detalhes computacionais, para ser mais exato, tá? Em particular a implementação dos métodos. E a gente pode falar sobre variantes do método de Newton. Então tem algumas variantes que a gente não precisa abordar agora, a gente pode deixar para abordar em outro lugar. E na graduação, inclusive, eu acredito que essas variantes não estão na ementa. Uma delas está na ementa de cálculo 2, de otimização 2, se eu não me engano. São coisas que você pode fazer que não são exatamente o método de Newton, mas continuam precisando da hessiana. Então são variantes, tá? São maneiras de você resolver o problema do método de Newton precisar ser definido positivo, por exemplo, ou de ser caro, de fazer alguma coisa, sabe, mais barata com o que você tem usando o método de Newton. O método de Newton é muito bom, então se você tem a possibilidade de usar ele, vale a pena. E fazendo isso, a gente vai para restrições, começando com restrições lineares. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, aperta o sino para receber notificações, deixa um comentário com suas dúvidas e até a próxima aula.